Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar com vocês nesse dia e especialmente nessa data tão especial. Olhando para tudo que está acontecendo aqui, eu voltei na minha adolescência. Eu tive o privilégio de participar muitas vezes aqui na igreja. Na minha fase de adolescência, meus pais se converteram já na primeira igreja de Barueri, no ano de 1976, porém Barueri não tinha condições na época de hospedar a escola bíblica de férias, ou participávamos na Igreja Presbiteriana Independente de Carapicuíba, ou vínhamos aqui para Osasco. Me lembro de 78, 79, participar de muitos encontros de adolescentes aqui, hospedado por essa igreja, amém? E eu acredito que hoje eu conheci aqui a irmã Maria, que foi o canal de Deus para a salvação do meu sogro, aqui na primeira igreja de Osasco, que durante a ministração eu quero compartilhar. Presbítero Manuel, pastor Erci fizeram parte no processo de oração, de libertação do meu sogro. Pastor Altair Mateus, ainda na ocasião pastor em Carapicuíba, foi um grande amigo dele e foi instrumento de Deus também para a libertação do meu sogro. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 35 a 38. Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38, amém? Diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Antes de iniciar o texto, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui à igreja. Já fiz ao pastor Altair Júnior, ao conselho, mas eu queria fazer a igreja nesse instante, partilhar parte daquilo que Deus fez na minha vida. No dia 3 de março de 2015, eu sofri um acidente. Eu pastoreei a igreja em Sorocaba durante 13 anos, e em 2012 eu assumi o pastoreio da primeira igreja em Barueri. E estava fazendo um serviço na igreja, e eu decidi subir lá um dia para ajudá-los e, enfim, caí lá de cima, caí de 8 metros de altura. Eu estava caindo de cabeça para baixo e consegui me virar e cair de pé. Foi mesmo um milagre de Deus. Eu caí de pé, fraturei as duas pernas, fraturei a minha coluna na L1, e a partir dali foi um processo bastante difícil. 8 meses antes nós estávamos encerrando um trabalho de mulheres na igreja, o Aviva Déboras, e a irmã Alaide Schiavone, que é a esposa do pastor Cláudio Schmidt, um dos pastores da IPR em Maringá, ele estava pregando, e no final da palavra ela disse: pastor Ramsés, Deus me disse que você vai passar por um processo bastante difícil, de choro, de lágrimas, de solidão, vai ser um processo muito intenso na sua vida. E naquele instante a minha esposa estava ao meu lado, o Jabes, o meu filho caçula, e na hora eu pensei no Jabes, na Sônia, pensei no Ramsés Júnior, ele pastoreava a igreja em Sorocaba na ocasião, pensei na minha netinha que tinha nascido, e aí naquele instante ela disse assim: não é a sua esposa, não são seus filhos, não é a sua neta, não é a sua nora, você vai passar por esse processo. E aí eu creio na contemporaneidade dos dons, para os nossos dias, e muito mais vindo de alguém com uma palavra tão séria como aquela da irmã Alaide. Eles oraram, a igreja orou, intercederam por mim. 8 meses depois eu sofri esse acidente. A princípio, quando eu fui socorrido,
O bombeiro me levou para o pronto-socorro central de Barueri, a médica que me atendeu chamou minha esposa e disse: vocês têm plano de saúde? Se tiver, eu quero fazer a transferência dele urgente. Tem um prazo de 6 horas para fazer a cirurgia nos pés, senão ele terá que amputar os 2 pés. E é possível que ele não vai ter mais os movimentos da cintura para baixo, em razão da lesão que ele teve na coluna, só que não dá para precisar ainda. Ele vai ter que primeiro tratar os pés e depois, se ele conseguir ficar de pé, aí nós vamos descobrir qual foi a intensidade da lesão que ele teve. Eu fui transferido para São Paulo, para o convênio, e lá eu passei por cirurgia. No dia seguinte eu passei por uma cirurgia, tive que colocar um tensor nos 2 pés, os pés foram mesmo esmagados, e ali começou todo um processo. Fiquei 17 dias internado, passei por 3 cirurgias, depois uma 4ª cirurgia que foi a da coluna, e 8 meses sem poder andar, sem colocar os pés no chão sequer, mas era um processo de Deus me ensinando, que às vezes no pastoreio a gente quer fazer algumas coisas que é Deus quem faz, e foi um tempo assim de muito aprendizado para a minha vida, e de cuidados de Deus em todos os sentidos. 2 anos depois eu me submeti à cirurgia na coluna, e aí os médicos descobriram a gravidade. Na verdade, a minha medula ficou presa quando eu fraturei a coluna, e quando eu fui para o centro cirúrgico, o médico me disse que havia 2 possibilidades. A primeira é que ao fazer a cirurgia poderia atingir a medula e eu teria meningite no centro cirúrgico mesmo. A segunda possibilidade, e era 99%, que eu não voltaria a andar mais. Mas graças a Deus eu estou aqui com vocês, com bastante parafusos no pé, 24 parafusos nos pés, 10 na coluna, mas estou aqui para a glória de Deus, amém? Para louvar ao Senhor. E nesse processo, Deus colocou muitos amigos ao meu lado, o pastor Altair Mateus, a irmã Ruth. Eu nunca vou esquecer daquela manhã que eu estava tão deprimido, e vocês chegaram e choramos juntos, oramos juntos. O Altair Júnior, então nem se diz o quanto ele esteve ao meu lado. A igreja ofertou a mim e me abençoou nesse processo todo. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Tenho orado e pedido que Deus abençoe, derrame muitas bênçãos sobre a vida dessa igreja, amém? Tá ok? Eu quero mostrar para vocês rapidinho, ele é bem longo esse vídeo, mas eu quero cortar ele em 2 partes. A primeira parte eu mostro agora, mais ou menos 3 minutos, e no final. Eu tenho feito parte de um projeto desde 2011, que é treinamento de liderança em Moçambique. Eu tenho ido a Moçambique uma vez por ano, para ajudar no treinamento a missão Mãos Estendidas, que é a missão da Igreja Presbiteriana Renovada de Portugal. Eu me juntei ao pastor Elias Caetano, uma vez por ano eu vou a Moçambique para oferecer treinamento aos pastores nativos. E depois do acidente eu não pude mais ir, eu tinha ido em novembro de 2014, e graças a Deus em novembro passado, agora eu pude voltar e abraçar aqueles irmãos e participar do treinamento em Moçambique, depois subir de carro até o Malawi e fazer o treinamento lá no Malawi. Então em Moçambique nós alcançamos 2 países, tinha 210 pastores participando do treinamento, e lá no Malawi tinha mais ou menos 100, 110 pastores no treinamento, pastores do Malawi e da Zâmbia. Eu queria compartilhar com vocês. Eu entendo agora muito mais de que o milagre que Deus fez na minha vida é para servir esse povo. Então aqui estamos. A maioria das igrejas são assim mesmo. Se reúnem nas aldeias, é onde nosso propósito tem sido de apoiar esses pastores, e é uma bênção, não é? Olha só, vamos chegar aqui no meio dos irmãos. Geralmente as nossas igrejas lá são assim, tá? Quase todas.
pela missão Mãos Estendidas das cerca de 300 igrejas que temos apoiado. E assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Amém. Diga assim comigo, Espírito Santo. Espírito Santo. Ministra ao meu coração. Ministra ao meu coração. Segundo a tua vontade. Segundo a tua vontade. Esse texto é muito importante para nós. Então esta é a realidade. Aqui você vê, por exemplo, a porta da igreja, que é uma porta nova, não é? E nós vamos entrar dentro da igreja para você ver como é esta igreja aqui e a realidade da maioria das nossas igrejas, mas uma alegria de saber que o Evangelho está aqui, o Evangelho chegou até aqui, o Evangelho de Jesus está sendo pregado. Muito obrigado a todos que estão apoiando os processos missionários que a Missão Mãos Estendidas tem feito aqui em África. Até mesmo aquilo que a gente pede. Deus tem um propósito. Deus tem um cuidado com a nossa vida. Por isso que nós precisamos adorar. Por isso que nós não podemos murmurar. Tá joia, até aí tá ótimo. Por isso que nós precisamos... O Elias foi seu aluno no seminário, né, pastor? Se formou na sua época como diretor em Cianorte. O Cláudio também estava ministrando ali, os dois. Então tem a sua mão aí, pastor Altair, na formação desses irmãos. Irmãos, esse texto que eu li, pode mostrar. O chão tá bonito. Amém. Olha a bateria deles. Aquele violão ali é improvisado, com 2 cordas ali, ó. Amém. Tem sido muito bom trabalhar com esses irmãos. A igreja de Moçambique é uma igreja muito mística. Os cultos, quando eu comecei a estar com eles lá, era muito místico, uma mistura de cristianismo com espiritismo. O pastor Altair já esteve lá, inclusive, há muitos anos atrás. Quando começou o projeto lá, na verdade, ele esteve. E nós temos intensificado bastante a questão do ensino, na formação dos pastores. Eu estou, o ano passado e esse ano, falando sobre o cuidado pastoral, sobre a questão da pragmática pastoral, o aconselhamento pastoral. Estou trabalhando esse assunto com eles e tem sido muito bom. Cada ano que voltamos, nós notamos mudanças, coisas profundas que Deus fez. E agora, no mês de março, na passagem do ciclone, foi exatamente onde nós construímos e inauguramos uma igreja de alvenaria, onde é a igreja sede, nesse local que reunimos todos os pastores, e com o ciclone derrubou tudo, o orfanato. Moçambique ainda é o país com o maior índice de crianças órfãs, e o islamismo tem crescido bastante naquele país, tem procurado barganhar com os pais, a pobreza é muito grande. Eu presenciei em Moçambique pessoas comprando esse rato de esgoto aqui. Então passa na feira, a pessoa escolhe o rato lá dentro daquela gaiola, eles pegam aquele rato e colocam numa água fervendo, e a pessoa coloca numa sacolinha e leva para casa. Aquilo lá é a alimentação deles. É um país ainda muito difícil, e estamos lá. Trouxemos um moço, adotamos um rapaz, trouxemos para o Brasil, e em dezembro do ano passado foi a formatura dele, Luiz Alberto Pajero, se formou no nosso seminário em Anápolis e voltou agora.
e está plantando uma nova igreja, e nós estamos nessa parceria, abençoando o reino naquele país. Ore por nós. Viajo para lá agora dia 3 de novembro, e tenho certeza que será um tempo também muito especial de Deus para nós esse ano. Amém? Esse texto lido com os irmãos, eu depois de orar e pensar em muitos textos, eu achei que esse texto era muito propício para esse momento da igreja, 47 anos de fundação. Esse texto, Mateus está escrevendo para os judeus, né? E os judeus esperavam, Jesus é apresentado como rei, por isso nós olhamos o primeiro capítulo e tem toda a genealogia. Era necessário que houvesse provas de que Jesus viesse de uma linhagem real, e Mateus escreve então com esse propósito de apresentar Jesus como rei. Há quem diga que o evangelho de Mateus era o principal evangelho usado na igreja primitiva, e nesse evangelho algumas coisas se apresentam a nós. Uma delas é a forma de nós sermos gratos. Da mesma forma que o evangelho chega a nós, nós devemos ter liberalidade para proclamar o evangelho, para anunciar o evangelho de Jesus. E é interessante que no cumprimento dessa missão confiada a nós nos envolvemos com muitas coisas que acabam não fazendo parte dessa missão. Qual é o propósito da nossa missão, da missão que Jesus confiou à sua igreja? É pregar o evangelho, é proclamar o evangelho de Jesus. E quantas vezes nós nos envolvemos com tantas coisas que não fazem parte dessa missão? Ouvindo o pastor Josué Campanati dizendo em um treinamento para líderes, ele disse assim, que um dia ele chegou diante de Deus e disse: Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo meu chamado, por tudo que o Senhor está fazendo através da minha vida. E ele puxou como se fosse uma cadeira lá e disse: só senta aqui que nós precisamos conversar. E naquela conversa com Deus, Deus disse para ele: Josué, você está fazendo muita coisa boa, você está fazendo coisas interessantes, mas você está fazendo um monte de coisa que eu não te chamei para fazer. Você está deixando o essencial, você está deixando de fazer aquilo que é mais importante. E ele, dizendo a nós que naquele dia ele retomou e disse: Deus, eu quero fazer aquilo que é preciso, aquilo que é necessário que eu faça. Quando eu sofri o acidente em 2015, eu estava assumindo a primeira igreja de Barueri, que em 5 anos, eu era o 5º pastor a passar pela igreja. Então, foi uma sucessão de pastores assim constantes. E eu cheguei, tinha perdido muita gente do início da igreja havia ido embora, e estava aquela dificuldade na igreja. E eu cheguei achando que eu conseguia reverter aquela situação e fazer alguma coisa. E quando eu sofri o acidente, eu percebi que Deus não precisava de mim para fazer tudo que ele precisava fazer naquela igreja. A igreja ficou 8 meses sendo conduzida pelo conselho, e as coisas foram acontecendo, pessoas novas foram chegando, Deus foi fazendo aquilo que Ele queria fazer. Na verdade, eu preciso ser apenas o instrumento dEle, estar apenas à disposição dEle, mas há coisas que Deus não nos chama para fazer, e às vezes nós nos empenhamos em fazer essas coisas. E esse texto para mim fica muito claro que Jesus valorizava a sua missão, ele era muito claro qual era a sua missão. Jesus se empenhou em fazer a sua missão, em cumprir o propósito estabelecido pelo Pai, estabelecido por Deus. Nós olhamos esse texto, ele está logo depois do Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, e logo aqui nós já identificamos milagres acontecendo através de Jesus. E a primeira coisa que esse texto me mostra é que o ministério de Jesus foi exercido de forma integral. Você pode repetir comigo? O ministério de Jesus era um ministério integral, alcançando a todos. Olha o que diz o versículo 35, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. É interessante observar o ministério de Jesus, ele estava nas cidades, e as cidades daqueles dias não eram como as cidades dos nossos dias, eram pequenas cidades cercadas por muros, fortificadas, porém cidades economicamente boas cidades para aqueles dias. Não eram grandes metrópoles como temos hoje, com shopping center
e tantos meios de entretenimento nas grandes cidades. Jesus estava focado em alcançar as pessoas nas cidades. E você olha uma coisa muito interessante: nas cidades estavam os religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas. Todas essas pessoas estavam na cidade, e essas pessoas é alvo de Jesus. Na cidade Jesus ensina. Ele vai para a sinagoga, e nós vamos encontrar em muitos textos Jesus na sinagoga falando às autoridades, falando aos religiosos, ensinando as pessoas. É interessante você observar o tempo todo Jesus cercado pelas multidões, Jesus cercado pelos seus discípulos, ensinando, treinando os seus discípulos. Mas nós não podemos perder de vistas que no texto também diz que Jesus, além de estar nas cidades, ele estava nas aldeias. Aldeias eram os lugares mais distantes, os lugares mais separados. Na minha ida a Moçambique, agora o ano passado, eu tive uma experiência de conhecer de perto, na região da África, o que é uma aldeia. Nós saímos de Moçambique para subir ao Malawi de carro, porque estava muito caro o voo. E aí era 1.000 quilômetros, mas imagina rodar 1.000 quilômetros, no Brasil é uma coisa, rodar 1.000 quilômetros nesses países é muito diferente. E nós subimos, foram 3 dias de viagem. Alguns lugares desertos, que você não via ninguém. De repente você passava e tinha ali um comércio, óleo que a gente já não serve para mais nada, eles estão vendendo, as pessoas usam aquele óleo para cozinhar. E assim, de repente surgia tanta gente saindo daquelas matas, daqueles lugares horríveis, desertos. E o pastor que nos conduzia disse assim: nós vamos passar em uma aldeia, já no 3º dia de viagem, e eu havia sido instruído que eu pregaria naquela aldeia, eu ia ministrar a palavra. O culto havia começado às 8 horas da manhã, já era quase 2 horas da tarde quando nós chegamos naquele local. E quando nós chegamos, eles escutaram o barulho do carro, saiu todo aquele povo, tinha lá acho que umas 80 pessoas, eles saíram indo na nossa direção, cantando, dançando, celebrando e agradecendo a Deus pela nossa vida. A maioria deles não falavam português, embora seja a língua oficial, falavam vários dialetos, e eles se expressavam naqueles dialetos, dizendo o quanto eles estavam felizes pela nossa vida, pela nossa estada naquele lugar. E eu fiquei pensando, eu me lembrei desse texto, quando Jesus foi às aldeias, lugar tão deserto, tão distante, as pessoas não tinham roupa praticamente para se vestir, com os pés no chão, descalços, aquelas crianças celebravam, adoravam a Deus, e chegou o momento da oferta, eles vinham com alegria, trazer aquelas moedinhas, entregar para Deus. Chegamos em uma aldeia, em um determinado local, isso já é uma outra aldeia, e eles queriam nos agradecer, queriam dizer para a gente o quanto era importante a nossa estada com eles. E eu me lembro que isso em 2014, a minha esposa estava comigo, e eles trouxeram um casal de pombos, entregaram para mim e para a Sônia. Aquilo era a oferta que eles tinham para entregar a Deus naquela manhã. Uma outra pessoa veio com um pacote de tomate, com um pé de alface, entregando para os componentes da nossa equipe. Eles queriam adorar a Deus, entregar a Deus, ofertar a Deus alguma coisa. Eu tive noção então do que é, dos dias de Jesus, ele estar pregando em uma aldeia. É interessante, você olha aqui, por exemplo, o texto que antecede ao lido, é a cura do homem que era mudo e endemoniado. E o milagre na vida dessas pessoas não era apenas a pessoa ser curada, alguém que era mudo voltar a falar, ou alguém que era paralítico voltar a andar, não era apenas isso, mas era reintegrar essa pessoa ao seu meio social, ao seu convívio social, era dar dignidade a essa pessoa. O Evangelho traz dignidade às pessoas, e se nós, igreja, queremos fazer um ministério abençoador, o modelo está nesse texto, a compaixão de Jesus, a misericórdia de Jesus ao pregar a essas pessoas. Eu quero falar então com vocês sobre as marcas do ministério de Jesus. Em primeiro lugar, todos de forma integral. Ele alcança as pessoas da cidade, mas ele também alcança as pessoas das aldeias. Ele está na cidade pregando às pessoas, às autoridades, mas ele também está na aldeia. Muitos de nós aqui fomos alcançados ainda na aldeia da nossa vida. Eu estava sentado ali,
eu estava sentado ali, eu vi que a Cecília estava ali, parece-me que ela não está mais, né? Acho que ela saiu com as crianças. A filha e os netos, cadê eles? Onde estão? O Reginaldo está aí também? Poxa, quero dar um abraço neles no final. No ano de 1975, os meus pais vieram de Minas, cidade de Diamantina, e chegamos em Barueri. A minha mãe estava grávida do 5º filho. No ano de 1976, a minha mãe, o meu irmão já tinha, essa criança que a minha mãe veio grávida já tinha 1 ano e 1 mês, no mês de novembro de 1976. E um dia estávamos ali, eu sou o filho mais velho, estávamos brincando ali no quintal e de repente o meu pai chega do médico, ele estava afastado do trabalho porque havia sofrido um acidente na empresa. E ele disse para minha mãe assim, o Reginaldo tem algum problema, ele está doente, eu percebi que ele está sentindo alguma dor. E a minha mãe disse assim, estou terminando de lavar a roupa aqui, e assim que terminar, eu vou ver o que o Reginaldo tem. A minha mãe logo terminou, colocou a roupa lá no varal e saiu para ver o que aquela criança tinha. Ele rolava na cama de um lado para o outro, como se estivesse sentindo uma dor, mas ele ainda não falava. E os meus pais pegaram o Reginaldo, me deixaram cuidando dos demais, e foram levar o Reginaldo para o pronto-socorro. 1976, Barueri, você tinha que descer lá do Jardim Tupã até o Jardim Silveira, pegar o trem para vir até o centro de Barueri. Tinha apenas um pronto-socorro bem pequeno ali, no centro de Barueri. Quando a minha mãe pega a criança no colo, eles estão no trem, ela percebe que aquela criança deu um suspiro muito forte, e se estremeceu, mas ela não teve a curiosidade de olhar o que havia acontecido com a criança. A criança estava coberta com uma manta, e ela chegou no pronto-socorro. Assim que ela chegou, alguém já percebeu que alguma coisa estava errada, e a enfermeira veio e tomou aquela criança da mão da minha mãe, e entregou para o médico, e algum tempo depois o médico já volta, chama o meu pai, e diz para ele, vocês já chegaram aqui com a criança morta, a criança morreu nos braços de vocês. E aí foi aquele clima difícil, né? Nós havíamos chegado de Minas, uma situação difícil, meu pai afastado do trabalho pelo INSS, literalmente estávamos passando fome, não tínhamos o que comer em casa, uma vida muito difícil, e os meus pais então voltam para casa. Eu me lembro que eles chegaram lá, e depois conversando com os meus pais, por volta de meia-noite, 11h30, meia-noite mais ou menos, já com a criança no caixão. Imagina aquela cena, a gente da roça, vindo lá do interior de Minas, aquela cena de uma criança sendo velada em cima de uma mesa, uma casa muito difícil, muito pobre, e aquela criança sendo velada. E nós começamos a chorar pela morte do nosso irmão. E algumas casas depois, alguém escuta o nosso choro. Essa senhora era exatamente a mãe da Cecília, a dona Conceição. Ela escuta o nosso choro. A irmã Conceição foi uma grande parceira no ministério da irmã Ruth e pastor Altair, quando no seminário, pastorei em Carapicuíba, aqui em Osasco, ela sempre esteve com eles. E a dona Conceição escuta o nosso choro, e ela diz assim, alguma coisa aconteceu naquela casa. Ela vai até a nossa casa, e quando ela chega lá, ela vê aquele monte de criança chorando e um caixão. Irmã Conceição era muito chorona, né? E ela começou a chorar conosco, ela começou a chorar com a gente. Imagina aquela cena, aquela senhora chorando com aquele monte de crianças, e abraçando a gente, dizendo, não filho, não chora não, Jesus vai confortar o coração de vocês. E com aquela voz mansa, tranquila, ela disse assim, seu Antônio, dona Zilda, eu posso fazer uma coisa, posso orar com vocês? Família extremamente católica, meu pai olhou para minha mãe um deu sinal para o outro, pode orar. E a dona Conceição orou conosco, ela falou, eu vou sair, vou resolver algumas coisas, eu volto depois. Dona Conceição saiu de Barueri, a pé, porque já não tinha mais condução, veio até Carapicuíba, procurou alguns irmãos, a primeira igreja de Osasco que estava plantando, era o começo da igreja renovada em Carapicuíba, era o início daquela congregação, que já estava projetando uma congregação em Barueri, e aquela mulher volta lá na madrugada, umas 3 horas da manhã talvez, e chega à nossa casa, e tenta entregar alguma coisa para o meu pai, ele resiste, o envelope, e o meu pai resiste, e depois de algum tempo ela convenceu e entregou para ele. No dia seguinte a criança foi sepultada, e os meus pais foram olhar, o dinheiro que tinha naquele envelope dava para fazer o sepultamento do meu irmão, e deu para comprar alimento para nós, para pelo menos mais 6 meses. O Evangelho alcança o homem de forma integral.
eu vi a Cecília ali, sentado ali, isso veio muito forte, essa lembrança na minha memória. Passaram já, eu tenho hoje 52 anos, eu tinha 7 anos naquela época, 8 anos, passaram muitos anos, mas eu tenho essa memória. Eu me lembro da primeira vez que eu fui à igreja, o primeiro tênis que eu calcei, um Conga, lembra do Conga? Conga, Bamba, depois o Quixute, né? Quixute era um nível lá em cima, Bamba. O primeiro Conga que eu ganhei foi a Conceição que me deu, para eu poder ir à igreja. Logo depois desse episódio da morte do meu irmão, desse tempo da Conceição conosco, de estender as mãos e nos abençoar, não levar apenas o evangelho, mas levar o alimento, levar o que precisávamos. Começou um culto na sua casa, fizeram um barraco literalmente de lona, e a minha mãe, o meu irmão, o Adilson, começou a frequentar, ele gostava dos hinos que cantavam, e levou a minha mãe. A minha mãe, todo culto, a minha mãe caía possessa, e foi um processo longo de libertação, e a Conceição com todo cuidado, com todo carinho, cuidando da minha mãe, cuidando de nós, falando de Jesus para a nossa família. E eu me lembro no ano de 1977, quando alugaram o primeiro salão, o pastor Anaírton era seminarista, ele veio pregar, e eu era garoto, 10 anos de idade, eu me lembro de sentado assistindo aquele culto. A Conceição sai do lugar onde ela estava sentada, vem aonde eu estava e diz assim: meu filho, eu estou te chamando para o ministério. E ela começou a falar, entregando aquela palavra profética, eu não entendia nada, mas Deus é muito sábio no que Ele faz. Ela saiu e foi até a minha mãe, orou pela minha mãe, disse assim: eu estou chamando o seu primogênito para o ministério, vou levá-lo para a África, eu tenho um projeto com ele na África, eu quero levá-lo a muitos lugares, mas eu tenho um projeto com a vida dele na África. Fazem 47 anos, e essa promessa de Deus tem se cumprido na minha vida. Jesus pregava nas cidades, ele estava preocupado com as autoridades, eles estavam preocupados com os grandes centros urbanos, mas ele estava preocupado também com as aldeias. Era necessário, se você olhar o texto antecede dizendo que Jesus passa por Samaria, e era necessário chegar neste local. Jesus aqui tem compaixão das pessoas, o ministério de Jesus é integral, ele alcança a todos. 47 anos de existência dessa igreja, que Deus continue usando vocês de forma poderosa. Um dia essa igreja entrou na vida da família da minha esposa. Pastor Ronaldo Tavares ainda era pastor aqui. O meu sogro Joaquim Rosa, ele ia passando. Meu sogro era um jornalista, um homem formado, culto, extremamente inteligente, que se envolveu com o espiritismo. O meu sogro foi batizado, o pastor Altair se lembra disso, batizado em alto mar, com o fogo do inferno. Ele tinha o corpo todo queimado de charuto, é o batismo, no nível que ele entrou no espiritismo, o corpo era todo marcado, queimado com charuto, era o batismo, à meia-noite em alto mar. E um dia o meu sogro está saindo lá do Piratininga, e vindo, e ele ia, literalmente, naquele dia ele saiu de casa com o propósito de se matar, de tirar a sua própria vida. E aí aparece uma irmã Maria, que eu acredito que essa irmã Maria na vida de Joaquim Rosa, e ela atravessa do outro lado da rua e diz para ele assim: o senhor não vai tirar a sua vida não? Ele diz assim: mas quem falou para a senhora? Ela disse: o Espírito Santo falou no meu coração, você não vai tirar a sua vida. Ela estava vindo para a tarde da bênção, trouxe o meu sogro com ela, ele ficou possesso aqui na igreja, por um longo processo de libertação. Pastor Erci, presbítero Manuel, o pastor Heleno, contam que eles ajudaram no processo de oração, de libertação. Eram legiões de demônios que entravam na vida daquele homem. Deus mudou a história daquela família, transformou aquela família. Eu tive o privilégio agora no mês de maio de realizar a cerimônia de ordenação do meu cunhado, que Jesus chamou, era jogador, estava jogando futebol, já estava com um contrato para ir para o Japão, e um dia decide entregar a sua vida para Jesus, muda totalmente a sua vida, e agora foi ordenado. E eu me lembrei desse processo de libertação. Deus usa pessoas, nas aldeias há pessoas necessitadas, nas aldeias há pessoas precisando de uma palavra de esperança. E talvez a gente não vá à aldeia, mas nós podemos ir orando, nós podemos ir enviando alguém, nós podemos ir mandando uma carta para alguém, mandando um WhatsApp para alguém que está na aldeia. Eu fui ouvir o
o missionário Ronaldo Lidório, que é uma das maiores autoridades em missões do Brasil, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele ministrando na Convenção Brasileira de Missões, ele disse, ele foi para uma região da África muito difícil, ele foi trabalhar entre os concombas, ele começou a trabalhar com aquelas pessoas e alcançar as pessoas. Ele disse, contando para a gente lá na ministração, semana passada o meu celular, o WhatsApp recebe uma mensagem, eu percebo que é de outro país. Ele disse assim, eu fiquei impressionado, eles estavam lá daquela aldeia mandando WhatsApp para mim, dizendo assim, pastor Ronaldo, a nossa igreja aqui já tem mais de 500 pessoas, nós já alcançamos a aldeia inteira, porque alguém saiu do Brasil, abriu mão do seu conforto e quis lá pregar o Evangelho de Jesus para essas pessoas. Amém? Nas aldeias há pessoas, Evangelho é boas novas ou boas notícias, e nós precisamos levar boas notícias, boas novas às pessoas. Eu participei de um culto em uma aldeia no Malawi, bem perto da capital, perto de Lilongwe, e não dava mais do que 30 minutos do centro da cidade até aquela aldeia. E você olha que diferença de realidade da cidade para aquela aldeia. Tinha mais de 200 pessoas naquele culto. Inclusive, há uma parte da filmagem que mostra essa aldeia, esse culto onde nós estávamos. Aliás, é uma outra filmagem que eu devo mostrar à noite. E eles disseram para a gente assim, tudo que nós queremos que vocês façam para nós é nos ajudar a construir uma igreja, que a igreja é aquela de capim, aquela coisa doida, porque eles estão se reunindo debaixo de uma árvore, tinha mais de 200 pessoas. Eles dizem, quando chove nós não conseguimos nos reunir aqui, mas aquele povo tem sede de Deus. Então, marcas do ministério de Jesus. A igreja precisa ter um ministério que marque as pessoas, assim como a minha família foi marcada por Jesus, assim como a família da minha esposa foi marcada por Jesus. Alguém um dia se preocupou em orar pela nossa família, em falar de Jesus pela nossa família. Amém? A segunda coisa no ministério de Jesus, além do seu ministério ser um ministério integral, alcançando as cidades e aldeias, Jesus exerce um ministério com compaixão. Versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, além de um ministério integral, Jesus exerce um ministério com compaixão. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Compaixão não é um sentimento, compaixão é uma ação. Compaixão não é só sentir um sentimento. Eu posso estar cheio de sentimento de misericórdia de alguém, eu posso estar entrando no açougue e lá na porta encontrar um garoto lá sentado no chão pedindo esmolas, e eu posso ficar com um sentimento de dó dessa criança, entrar, comprar lá 1 quilo de filé mignon, 1 quilo de contrafilé, voltar para minha casa, tranquilamente, passar de novo por essa criança e não fazer nada. Compaixão é diferente, compaixão nos move por dentro, compaixão é mexer com o coração. Compaixão é algo que mexe lá na nossa extremidade. Lá dentro da gente, você fica extremamente compadecido pela situação dessa pessoa. Eu imagino que a dona Conceição tenha sentido no dia que ela nos viu chorando em volta daquele caixão pela morte daquela criança. Ela se compadeceu ao ponto de sair de Barueri e vir a Carapicuíba a pé, voltar novamente a pé e buscar recurso com os irmãos da igreja para abençoar a nossa família. Compaixão é se colocar no lugar da pessoa, compaixão é descer no nível que a pessoa está, compaixão é sentar com essa pessoa. Eu me lembro quando pastor em Sorocaba, recebemos um seminarista para a escala de férias, e ele disse, pastor, eu queria fazer um treinamento com os jovens da igreja aqui, na evangelização noturna. Nós saímos em Sorocaba à noite, e há um ponto da cidade lá que é muito carente, um âmbito de prostituição. Eu me lembro de chegarmos àquele local, encontrarmos um moço e começar a abordar aquele moço e passar mais de 2 horas conversando com ele. Ele disse assim, eu era cristão, eu fui líder de jovens da igreja, e dado um tempo na minha vida, as coisas foram se tornando cansativas e eu vim parar neste lugar aqui. Ele disse, a minha mãe é uma senhora muito idosa, e há muitas vezes que eu volto para minha casa e chego 4, 5 horas da manhã, encontro a minha mãe ajoelhada orando por mim.
E quantas vezes eu tenho que pegar a minha mãe, porque às vezes ela começou a orar, ela é tão velhinha que ela já dormiu ali ajoelhada. E aquele moço disse: eu não tenho forças, eu não consigo largar a vida que eu estou vivendo. Eu quero deixar tudo isso, porque eu sou escória da sociedade, eu sou motivo de zombaria da sociedade, mas eu não tenho forças para sair deste lugar. E nós oramos com aquele moço no centro da cidade, em Sorocaba. E eu nunca me esqueci dessa cena, nunca me esqueci das palavras daquele moço: eu não consigo sair da vida que eu estou vivendo. O ministério de Jesus é um ministério exercido com compaixão. Eu acredito que o texto que mais se aproxima dessa fala de Jesus aqui é o texto de Lucas capítulo 10, que é a história muito conhecida por nós, do bom samaritano, não é? É o texto que fala do bom samaritano. Eu acredito que esse texto é o que mais se aproxima. E quando você olha para esse texto, é muito interessante, capítulo 10, versículo 34, tem toda a história desse homem que se aproxima de Jesus, o intérprete da lei. Ele levanta, o propósito dele é colocar Jesus à prova, ele faz perguntas a Jesus, ele pergunta: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Vocês conhecem tudo que está escrito nesse texto. Jesus responde para ele, mas quando chega lá no final, no versículo 34, diz assim: e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicou-lhe óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Compaixão é isso, é ir e fazer o mesmo. Este intérprete da lei tinha conhecimento profundo, ele conhecia as Escrituras, ele sabia profundamente acerca das Escrituras, mas o Evangelho não é apenas aquilo que nós aprendemos, é aquilo que nós colocamos em prática, é a prática do Evangelho, é descer nos lugares mais distantes, é se compadecer daqueles que estão caídos, daqueles que estão necessitados. Amém? 47 anos de história dessa igreja. Quantas histórias lindas a gente deve, se der a oportunidade, nós vamos ouvir aqui, de transformação, de mudança de vida, de coisas lindas e maravilhosas que Deus fez em tantas famílias, pessoas que talvez não tinham mais perspectiva de vida, e o Evangelho mudou a rota da sua vida, a direção da sua vida, porque, como muito bem disse Paulo, o Evangelho é o poder de Deus, para a transformação de todo aquele que crê. Amém? Então o Evangelho é isso. Em 47 anos, a missão de vocês não está cumprida, há muito mais pela frente. Outras gerações virão. Muitos de vocês não estarão sentados aqui para comemorar, talvez, os 80 anos da igreja, mas vocês contribuirão para que muitos estejam aqui ouvindo acerca de Jesus e tendo a sua vida transformada por Ele. Compaixão no grego significa ser movido pelas entranhas. A palavra descreve a profundidade e intensidade. Esse texto mostra para a gente o impulso que Jesus tinha com os necessitados. Compadeceu-se, ao ver as multidões, Jesus compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Jesus desce no nível dessas pessoas. Eu achei muito interessante uma definição do teólogo Marty Fox. Ele diz assim: a definição bíblica de perfeição espiritual é ser compassivo. Jesus foi perfeito, porque foi cheio de compaixão. Então, se você quer perfeição na vida cristã, perfeição está em ter compaixão. Amém? Em ter compaixão, em buscar a pessoa onde ele está, do jeito que ele está, sem preconceito, sem dificuldade. E sabe que ao olhar para esse texto, eu perguntei para mim mesmo: será que eu tenho exercido o ministério com compaixão? Será que a minha vida cristã, eu tenho caminhado e tendo compaixão das pessoas? Será que eu olho para as pessoas da maneira que eu deveria olhar para elas? Será que eu não olho para as pessoas de cima para baixo?
Eu preciso olhar para as pessoas como Jesus olha, com compaixão, com misericórdia, me colocando no lugar daquela pessoa. Essa semana aconteceu algo muito interessante. Nós temos um pequeno grupo, a minha esposa lidera esse pequeno grupo, e levaram uma moça para o pequeno grupo essa semana. E essa moça chegou e precisava de oração, e começaram a orar com ela. Ela disse: faz muitos anos que eu não vejo uma cena como aquela. A moça ficou possessa por demônios, e aquela moça, era uma coisa louca o que aquela menina fazia. Ela disse, a menina, ela encostou na parede assim, que não tinha quem tirava ela daquele lugar. E aí um dos presbíteros estava lá e foi lá, colocou a mão, e ela disse: sai daqui, eu não gosto de você, eu odeio você, sai daqui. Essa moça tinha ido acompanhado uma família de Osasco até aquele pequeno grupo, em um bairro aqui de Osasco, e aquela moça depois voltou para casa. E a notícia que tivemos é que aquela moça disse: eu consegui dormir, eu consegui sentir paz no meu coração. Ter compaixão é descer no nível das pessoas, é compreender como as pessoas no início da nossa fé tiveram compaixão da minha família, como as pessoas nos assistiram, como as pessoas nos alcançaram, como as pessoas trabalharam conosco, como as pessoas nos serviram, como as pessoas abençoaram a nossa família. O Senhor nos chama para um ministério de compaixão. O ministério da igreja, o ministério pastoral deve ter como modelo o ministério de Jesus. Os líderes dos dias de Jesus falhavam na compaixão, falhavam no consolo dessas pessoas, mas Jesus chega e Ele faz tudo diferente, alcançando essas pessoas. Amém? Eu estava alguns dias atrás mexendo nos documentos do presbitério. Eu estou separando a documentação desde a fundação do presbitério, quando foi ainda o presbitério da Grande São Paulo, e o pastor Altair Júnior estava falando aqui, pastor Júnior, eu vi lá que a igreja de Osasco, ela alcançou, sabe aonde? Rondônia. As igrejas de Rondônia foram abertas por Osasco. O presbitério chamava-se Grande São Paulo, mas o centro de tudo era aqui. Rondônia foi alcançada. Eu me lembro, por exemplo, eu li uma ata lá, uma carta, melhor dizendo, do pastor Antônio de Almeida. Ele envia uma carta para o pastor Ronaldo Tavares, que era o presidente do presbitério. Ele faz um relatório dizendo, eu achei muito interessante, porque era coisa da época, de 1980, um quilo de frango aqui custa tanto, o arroz aqui custa tanto, eu preciso comprar tantos colchões, eu preciso fazer isso, e o pastor Ronaldo recebe aquela carta, essa carta depois é devolvida, dizendo o que o presbitério aqui iria fazer para abençoar as igrejas em Rondônia. Eu tive a oportunidade de ir a Rolim de Moura um tempo atrás, e lá nós temos grandes templos, grandes igrejas hoje, o estado inteiro foi alcançado, porque o olhar daqui alcançou aquele pessoal lá. Quando Antônio de Almeida sai daqui e vai para Cacoal, começar o primeiro trabalho, quando o pastor Isaac Roosevelt vai lá iniciar os primeiros trabalhos, saindo de Rondônia, vindo até Cianorte, em um encontro, para encontrar a equipe, o pessoal do presbitério de Osasco, para conversar de moto, saindo de lá, de moto, para vir até o Paraná, para uma reunião. Compaixão, alcançar as pessoas com compaixão, ter esse sentimento. Eu fiquei muito feliz quando estava sentado ali durante o culto, vendo pessoas durante o louvor chorando, se quebrantando diante de Deus. Não é muito comum, mas nós vemos isso na igreja. Nós entramos preocupados com as nossas situações, com as nossas coisas. Como é bom quando a gente pode se derramar diante de Deus, ouvir a palavra, ouvir a ministração, ouvir o louvor, mas ao mesmo tempo sair daqui sentindo essa responsabilidade de pregar o Evangelho. A terceira e última coisa, a terceira e última lição desse texto para a minha vida cristã, para o meu ministério. O ministério de Jesus, além de ser um ministério integral, ser marcado pela integralidade de alcançar nas cidades e nas aldeias, além de ser um ministério da compaixão, que busca o homem perdido no seu estado, o ministério de Jesus também é marcado pela cooperação. Olha o que diz os versículos 37 e 38. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus exerce um ministério contando com a cooperação das pessoas. Ele olha para os seus discípulos aqui, instrui eles, dizendo
A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A igreja deve orar para Deus levantar pessoas para trabalhar na seara. E o pastor Altair Júnior falou do discipulado, falou do pequeno grupo. É importante você investir a sua vida, tudo que há em você, em prol de alguém, alcançar alguém, buscar alguém, trazer alguém para ouvir acerca do Evangelho de Jesus. Jesus poderia ter subido aos céus e de lá ter anunciado e aparecido nas nuvens e ter alcançado todo mundo, e todo mundo seria salvo. Aliás, desde sempre, o homem sempre gostou de coisas sobrenaturais, de coisas extraordinárias. Imagine Jesus chegando e anunciando e todo mundo se rendendo a Ele. Não, Ele conta conosco, nós precisamos ser instrumentos dEle. Rogue ao Senhor da seara. Há uma tradução que diz: rogai, pois, ao Senhor da seara. Deve ser alvo da oração da igreja, deve ser motivos da oração da igreja, orar e pedir que o Senhor levante trabalhadores para a seara. Em 47 anos, 53 igrejas foram abertas por essa igreja, mas ainda não terminou a missão de vocês. Muitas outras poderão ser abertas, muitas outras pessoas poderão ser alcançadas através de vocês. Osasco sempre foi uma igreja muito parceira. Eu me lembro quando presidente do presbitério, tive a honra de ter o pastor Altair me ensinando. Eu era muito jovem, pastor Altair como vice-presidente: pastor, como é por aqui, Ramsés, é por ali. E quantas vezes o presbitério tinha que alcançar os campos e pagar os obreiros lá nos campos, a gente não tinha dinheiro. Falava: pastor Altair, e daí como que faz? A gente vai adiantar, a gente vai fazer. Quantas vezes essa igreja abençoou o presbitério nesse sentido? Não é apenas essas 53 que foram abertas, mas abençoar mesmo financeiramente. Quantas vezes? Roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Você está disposto a servir na seara? Levante a sua mão se você está disposto. Pastor, dá para contar com muita gente, Você está disposto a servir na seara? Talvez você vai encontrar uma família lá fragilizada, simples. Eu ia para a escola, pastor Altair, e ganhava aqueles shorts assim, né? E daí rasgava e remendava tudo aquilo de várias cores, né? Aí chegava no mês de janeiro, no mês de fevereiro na escola, a criançada falava: mas não é quadrilha ainda não. E eu todo envergonhado, né? Os filhos da irmã Conceição, eu acho, se não me engano, eu tenho a idade da Cecília, mas o Cláudio, que é o segundo filho, ele tinha mais ou menos o meu corpo naquela época. E eu me lembro da Conceição, às vezes, comprar a camisa e a calça para o Cláudio e comprar para mim também, para o Ramsés. Eu me lembro daquelas palavras carinhosas da Conceição, antes dela de descobrir que estava doente, da sua morte. Eu levei ela para pregar em Sorocaba, e vim buscá-la em Carapicuíba, e que viagem gostosa. Acho que Deus me deu de presente aquele dia, irmã Ruth, para ir para Sorocaba com a Conceição, e ela ficar hospedada na minha casa, a gente passar um final de semana tão gostoso juntos, e a Conceição ministrar, e eu poder dizer: essa aqui é a minha mãe na fé, essa mulher, dizer para a igreja de Sorocaba: essa mulher aqui investiu na minha vida, essa mulher investiu na minha família. Amém? Roguem ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então é preciso interesse. Nós precisamos nos interessar pelo homem de forma integral. A melhor notícia: Jesus está preocupado com o homem, não apenas no futuro, não apenas com a eternidade, mas Jesus está preocupado hoje. Amém? Que você nessa manhã saia daqui com essa consciência de que Deus te chama para uma grande missão. Essa missão não é apenas a missão da igreja, mas ela é primeiro a missão de Jesus. Alcançar todos é primeiro a missão de Jesus, e depois ela se torna a nossa missão, a missão da igreja. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim: tendo Jesus chamado os seus discípulos, Jesus os enviou de esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. E lá tem uma série de instruções que Jesus dá aos 12. Jesus quer enviar você, amém? Ele quer tornar você instrumento nas suas mãos, vaso para a glória dEle, para o louvor dEle.
no ano de 2002, eu estava concluindo o curso do seminário, e eu fui para o Paraguai. Fiquei 22 dias no Paraguai, e fomos recebidos por uma igreja presbiteriana, chamada Igreja Presbiteriana Reformada. Era um pastor coreano, e ele havia ido para o Paraguai substituir um missionário argentino que havia plantado a igreja, um grande templo, construiu uma escola enorme, e aquele missionário foi acometido de câncer, e orava para que Deus mandasse alguém. Esse pastor lá na Coreia do Sul, Deus disse para ele: é para você ir para a América do Sul. Ele diz: me mostra o país. Deus disse para ele: Paraguai. E ele foi para o Paraguai sem saber de nada, e chegando lá ele encontra esse missionário e assume essa igreja, essa escola, todo esse projeto. E nós ficamos 22 dias na capital, nos deslocando para vários outros departamentos, na plantação de igrejas. Nós éramos 13 alunos e um professor, professor Ricardo Cijani, foi seu amigo no seminário, pastor Altair. E eu me lembro de um dia que nós chegamos a um local, a igreja na Coreia disponibilizou veículos, carros, que dava para ir buscar essas pessoas, e nós fomos buscar muitas crianças. De manhã eles alcançavam pelo menos 300, 400 crianças nas manhãs, dava alimentação, e aquelas crianças passavam até o período da tarde naquela igreja, porque elas moravam em regiões distantes, que não tinham a menor condições de sobrevivência. E aquele pastor, quando chegamos lá, disse para a gente assim: eu não quero esse negócio de falar em línguas, eu não quero esse negócio de milagre, de expulsar demônio, não quero nada disso aqui. A gente falou: tá bom, legal. Aí um dia nós fomos pregar, montamos uma tenda num local lá, e eu era o pastor responsável para orar pelas pessoas, né? E aí de repente entra uma moça naquele local, o Marquinhos, lá da cidade de Medina, que o avô dele foi seu amigo no pastoreio lá em Medina, era um pastor da igreja batista. O Marcos está pregando, e quando ele está pregando, manifesta um demônio na vida de uma moça que estava ali. Aquela moça começa a gritar, e aquela tenda que estava lotada ficou vazia. E aí nós falamos: e agora? O pastor falou que não é para expulsar demônio, o que a gente vai fazer? E aí eu já era pastor ordenado na época, disseram assim: ó, Ramsés, você se vira aí. Pegaram a moça, levaram num local lá retirado e mandaram eu ir orar com a moça lá. Irmãos, o evangelho é poderoso. Depois de orarmos com aquela moça, ela falava misturando o espanhol com o dialeto que eles falavam ali, que era, eu nem me lembro qual que era. E essa moça dizia que Jesus era maravilhoso, que ela estava sentindo uma paz muito grande no seu coração. Amém? Jesus quer usar a sua vida. Eu queria que você colocasse em pé nesse instante. O ministério de Jesus é exercido de forma integral, ele alcança todos, nas cidades e também nas aldeias. O ministério de Jesus é exercido com compaixão, mas o ministério de Jesus, ele conta com a cooperação. Você é o instrumento de Deus para o futuro dessa igreja, para os próximos passos dessa igreja, no nome de Jesus. Queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração.